Bem-vindo, pessoal. A aula de hoje será sobre valor presente líquido, o chamado VPL. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Como o próprio nome diz, né? Eu quero encontrar o valor no presente e agora tem, isso a gente já sabia, só que agora tem uma palavra nova, líquido, tá? Vocês vão entender daqui a pouco o que significa esse acréscimo da palavra líquido. Montei um fluxo de caixa aqui como exemplo e, coloquei alguns valores, a princípio aleatórios, e reparem que os valores estão diferentes, e tem valores para cima e valores para baixo. Isso, então, a gente entra na matéria, no conteúdo chamado avaliação de fluxo de caixa. Então, normalmente, quando se pede o VPL, provavelmente é porque a gente está fazendo uma análise de fluxo de caixa. Na vida prática, quando acontece uma avaliação de fluxo de caixa? Quando eu estou analisando, por exemplo, abertura de um novo negócio. Tá? Pode ser um novo negócio, pode ser um novo investimento, a empresa já existe, mas quer fazer um novo investimento, e aí ela quer saber a viabilidade econômica financeira disso. Então, ela faz uma análise sobre uma avaliação sobre o fluxo de caixa, que uma dos indicadores, dos índices olhados, mensurados, é justamente o VPL. Então, esse aqui é um modelinho. Vamos lá teorizar a coisa. Teorizando a coisa, de maneira, então, genérica, para valer para todos os casos, o que a gente procura? A gente procura pegar, independente de como esse fluxo de caixa é desenhado, que valor que tenha, eu estou pegando cada valor do fluxo de caixa, independente de que tamanho for, né? Aqui eu coloquei até N, poderia ser 5, 10, 100. E a ideia é pegar cada valor desse e descapitalizá-lo até o tempo zero. Então, aqui eu descapitalizaria um tempo, esse fluxo de caixa 2, 2 períodos, e aí esse aqui N menos 1 períodos, e aqui N períodos. Né? Então, se aqui fosse o décimo fluxo, eu descapitalizaria 10 períodos. Né? Se fosse 100, ia trazer a valor presente num período, descapitalizando 100 períodos. Bom, e aqui, normalmente, já que é uma avaliação de fluxo de caixa, a gente está dizendo de um negócio novo, um novo investimento, o fluxo de caixa zero, normalmente tem aqui um investimento inicial. Como eu vou fazer um novo investimento, eu tenho um desembolso inicial. Então, a gente está colocando para cima de propósito para indicar valores positivos do fluxo de caixa e para baixo valores negativos. Outro parâmetro que nós vamos ter é a TMA. O que significa TMA? Está escrito aqui para vocês. Taxa mínima de atratividade. E o que é a taxa mínima de atratividade? A taxa mínima de atratividade é, se você vai montar um negócio, e você vai fazer as contas, e aí, esse negócio vai te dar um determinado dinheiro de retorno. Você topa esse negócio e te der quanto em percentual de retorno? Né? 10%, 15%, 20%? Então, aqui a taxa mínima de atratividade é esse percentual que você topa entrar nesse negócio se ele te render uma determinada taxa específica. Óbvio que, apesar que aparentemente é uma taxa arbitrária, isso depende do mercado que você quer atuar, né? Ou seja, aquele segmento, qual que é a média daquele setor, porque senão você de repente está pedindo um retorno de 20%, 25% para aquele investimento. Por exemplo, aqui se a gente está falando de investimento, normalmente é em ano, tá? Normalmente, não é regra não, pode ser um fluxo de caixa mensal e por aí vai. Se você, então, está mensurando um investimento, não adianta você exigir dele, talvez, 25%, se a média do setor é 18%. Então, provavelmente,
você não vai abrir aquele negócio. Na média do setor dá 18, porque que agora o seu vai ser completamente diferente da média de mercado. Então tem que ter um pouco de cuidado disso, avaliar como que é a concorrência, para você não arbitrar isso de uma maneira assim, um chutômetro, vamos dizer, nesses termos. Tá? Vamos ver agora, então, voltar lá para o nosso exemplo. Então, tem aqui um fluxo de caixa, suponhamos que eu vou montar um negócio que me exige um desembolso inicial de 100 mil, né, um investimento inicial de 100 mil, e depois eu faço um estudo onde que eu projeto as minhas receitas, custos, etc. E aí eu vejo que o resultado dessas receitas, menos custos, despesas, vai dar um fluxo de caixa disponível de 30 mil no primeiro período, de 40 mil no segundo período, de 70 mil no terceiro período, mas aí eu já coloquei aqui de propósito um número aqui para a gente fazer um exemplo legal de ter uma despesa adicional prevista para aquele período de 20, né? Porque se eu coloquei para baixo é algum tipo de desembolso, depois 50, 50. Então, como que eu resolvo o valor presente líquido? Então, trazer cada valor desse ao tempo zero, vou comparar com quanto que eu desembolsei lá, dada a taxa mínima de atratividade que eu exijo desse negócio. Então, eu fiz isso aqui, a princípio, vamos dizer assim, entre aspas, na munheca. Esse aqui não vai sair do lugar, porque ele já está no tempo zero. O próximo, ele vai sair do tempo 1 para o tempo zero. Aqui está C4 menos C9, até aqui visualmente aqui, é só porque lá na frente tem o 20 mil, então eu fui coordenando aqui para ficar tudo igualzinho. Então, na prática, é só esse 30 mil nesse caso. E aí eu vou fazendo isso para cada um. Ó. O 40 mil, descapitalizando 2 períodos, tá? 2 períodos. Os 70 mil menos o 20 mil dá 50 mil, então vou descapitalizar 50 mil, tá? 50 mil que eu vou descapitalizar. E aí já, por isso que eu quis montar esse exemplo já com essa questão aí um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu sempre tenho que lembrar que eu vou colocar no meu fluxo de caixa, considerá-lo o saldo dele. É o saldo do fluxo de caixa naquele período. Não vou colocar 70, depois 20, para depois ir para os próximos 50, 50. Tem que colocar aqui o saldo desse período, que vai dar 50. Ok, então descapitalizo em 3 tempos. Repare que os próximos é 50 também, mas vai dar valor diferente, porque eu estou descapitalizando um período a mais. Aqui 4, e o de baixo eu estou descapitalizando 5 períodos. Ok? Isso aqui, então, tudo está agora, esses valores todos estão a valor presente, ou seja, no tempo zero. E aí o VPL é eu comparar esses valores. Né? Então, o que eu fiz? Eu puxei o somatório aqui, porque já está na mesma coluna. Peguei o desembolso de 100 mil, os outros valores positivos, significa que, considerando a taxa mínima da atratividade de 15%, ou seja, como que já está embutido aqui em cada conta a taxa, ele já foi pago meus 15% e ainda sobrou um valor positivo de 42.655,01. Então, significa que vale a pena esse negócio, porque ele é capaz de me remunerar a minha taxa e ainda sobra alguma coisa que, em termos de hoje, representa 42 mil e uns quebrados aqui. Tá? O que eu já posso intuir? Que esse negócio me retorna mais que 15%. Não sei ainda quantos, mas eu sei que é um retorno maior do que 15%, e eu só vou saber dessa resposta, desse valor exato, quando a gente aprender taxa interna de retorno. Tá? Por enquanto, eu não vou falar disso, não. Usando o HP12C, pegue seu HP12C, e você vai ver que lá nas funções financeiras, a gente vai continuar usando as funções financeiras, só que agora eu estou mais preocupado com a parte em azul, que é a parte de baixo, e em determinado momento eu vou querer a parte laranja, dourada,
da HP, que é a parte de cima, tá? Da teclinha original. Então, o que eu vou fazer? 100 mil é meu fluxo de caixa zero. Então, eu vou colocar, ele é um desembolso, tá? Então, se ele é um desembolso, eu tenho que indicar para HP que ele é um desembolso, então eu vou colocar 100 mil CHS. Acha a teclinha lá, o G, né, lá embaixo, azul, ou seja, eu vou usar a função azul da HP e achem aí, para mim, a teclinha CFZ0, não é, CFO, não. Tem gente que fala que é CFO, é CF0. O que significa o CF? É fluxo de caixa em inglês, cash flow. Né? Então, estou falando fluxo de caixa, então nosso cash flow, o cash flow zero. Tudo bem? Aí a gente segue 30 mil GCFJ, que é a teclinha do lado. Tá ali tudo perto, PV, PMT, tá tudo ali, tudo essas que a gente está usando. Tudo pertinho ali. Então, 40 mil GCFJ. Aí, o terceiro período aqui tem que ficar muito atento, porque eu tenho que jogar, então, o saldo. Então, eu não vou jogar nem 70, nem 20, eu vou jogar o saldo de 50. Beleza, eu joguei 50 GCFJ. Depois eu terei que lançar mais 2 vezes o mesmo valor. E também eu coloquei esse exemplo de propósito, porque quando os próximos fluxos se repetem, tem uma teclinha na HP que nos ajuda para ganhar tempo. É dizer para ela quantas vezes esse valor se repete de maneira sucessiva. Só serve se for sucessiva. Então, eu estou dizendo aqui para HP 3GNJ, que esses 50 mil vai se repetir 3 vezes. Como que ele começou lá no terceiro fluxo, a HP vai entender que é o fluxo de caixa 3, o 4 e o 5. Depois você coloca a taxa, tá bom? E aí a gente vai pedir o VPL. O VPL, em inglês, é NPV, tá? Net Present Value. Então, a gente vai apertar FNPV. Acha aí, o FNPV está bem ali nas nossas funções financeiras, na parte dourada. Aperto FNPV e vai dar essa resposta, mostrando aqui que são valores iguais. Calculei, vamos dizer assim, na munheca, e aqui usando a ferramenta da HP 12C. Mais uma curiosidade. O 100 mil e o 15 não tem ordem de lançamento na HP, porque está bem específico. Esse sempre será o valor, o CF0, sempre vai ser o desembolso inicial, só lembrar de colocar o sinal nele, e o 15, no caso aqui do nosso exemplo, 15% sempre será a taxa, né? O I sempre é a taxa. Então não tem ordem, mas os fluxos intermediários têm ordem, se não colocar na ordem, erra, tá? Erra. Repare que eu não preciso indicar quantos períodos estão descapitalizando. Por quê? Porque a calculadora, pela ordem que eu estou lançando, ela está entendendo que o primeiro descapitaliza 1, o segundo 2, o terceiro 3 e assim sucessivamente. Essa coisa complicada, aparentemente, que não é tão complicado assim, na realidade a fórmula que parece ser complicada está aqui. Tanto essa conta que fizemos aqui na mão, entre aspas, e essa continha aqui na HP, representa essa fórmula aqui. Né? Eu peguei os somatórios a valor presente, deduzindo o valor inicial. Tá? Então, eu vou fazer de novo aqui, só que agora eu vou usar a função do próprio Excel. Né? Coloquei em linha, na mesma linha aqui, né? Um por coluna, na mesma linha. Coloquei lá, ó, 100 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil em destaque, só para mostrar que 70 mil menos o 20 mil, 50 mil, 50 mil. Bom, coloquei a taxa aqui em destaque também. E o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu abrir a função para vocês. Está aqui, ó. A função, né? O que ela está me pedindo? Esse primeiro argumento aqui é a taxa que ele me pede. Olha, já me diga, o sistema está te pedindo, o Excel está te pedindo,
já me diga qual é a taxa mínima de atratividade. Então, eu coloquei 15%. Depois, ponto e vírgula, ele me pede qual é os fluxos de caixa. Quais são, né? Quais são os fluxos de caixa. Então, e aqui, atenção, por causa que a forma está bem específica, está dizendo do fluxo de caixa 1 até o último, né, o somatório de J igual a 1 até M. Por que esse J? Esse J é só para não confundir com o nosso I. Né? O J é para falar, ó, do primeiro até o último. É só para dizer isso aí. Tá? Então, fluxo de caixa 1, descapitaliza 1, então um período. Né? Fluxo de caixa 2, descapitaliza 2 períodos e assim sucessivamente. Depois que descapitalizou cada um deles, eu subtraio do que eu desembolsei. Pega o valor desembolsado. Então, aí vai dar, de novo, olha lá, tudo igualzinho, bonitinho. Né? Peguei lá, como que o meu 100 mil aqui já estava negativo, eu coloquei somando. Né? Se aqui tivesse positivo, eu teria que subtrair aqui embaixo. Tá bom? Então, essa é a nossa aula introdutória de VPL. E, no final das contas, só para a gente finalizar com chave de ouro, as respostas possíveis são as seguintes. Né? VPL maior ou igual a zero, você aceita, projeto aceitável. Opa, um projeto aceitável, viável, aceitável. Né? Você topa investir. Um VPL menor do que zero é um projeto não aceitável, inviável. Inviável. Opa, pulou. Um projeto inviável. Ok? Alguém poderia surgir alguma dúvida aí, de repente falar assim, por que igual a zero eu aceito? Zero eu não topo. Topa sim. Por que você topa? Porque na conta já estava embutido que estava já pagando meus 15%. Tanto é que não é 30 mil, é 26, porque já pagou meus 15. Não é 40, é 30 agora, porque já pagou meus 15. Então, se der zero, é porque o projeto deu exatamente o que você pediu de retorno. Deu exatamente 15%, caso aqui tivesse dado zero no VPL. Então, VPL igual a zero é porque rendeu exatamente a taxa mínima de atratividade. Como que é o mínimo que você topava? Você aceitou no mínimo. Ok? Finalizamos assim, então, a introdução à avaliação de fluxo de caixa usando o indicador VPL. Muito obrigado, um abraço para todos vocês.